Fala galera, antes de começar o vídeo, eu quero convidar a todos vocês para conhecer o nosso site de cursos. Nós estamos aí com um curso novo, que é o curso de Fundações, e também temos o curso do Dimensionamento de Edifício Completo em Concreto Armado. O curso de Fundações está um sucesso por um valor de R$ 350 neste mês promocional. Então se você quer saber tudo sobre fundação e pagar um precinho bem baixo por isso, aproveite e acesse o link aí na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e aproveitem o vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, dando continuidade aí à nossa última aula da série do sobrado completo. Na verdade, essa aula é como se fosse uma aula extra, que surgiu lá na última aula a questão da viga chata e eu achei interessante a gente trazer a checagem dos estribos da viga chata, para ver se ela precisa de um estribo além do estribo mínimo que é calculado. Tá? Então, eu vou calcular bem rapidamente aqui, vai ser uma aula curta. Por quê? Se você ainda não viu as aulas onde eu calculo estribo, onde eu explico passo a passo de como calcular o estribo de uma viga, eu vou deixar um cardzinho que vai aparecer agora para vocês aí em cima, para que vocês possam acessar a aula onde eu falo sobre estribo. Eu não vou explicar detalhes aqui, o que é o alfa V2, o que é o VRD2, eu vou passar diretão, tá? No roteiro de cálculo, porque eu vou supor que vocês já assistiram o vídeo onde eu falo sobre estribo, certo? Então, não vou entrar em detalhes nessa questão. Vamos lá, então. Para calcular os estribos aqui, eu preciso ter as seguintes informações. O FCK do concreto que eu estou utilizando. O FCK, nesse caso aqui, é de 30 MPa. Tá? Primeira informação que eu vou colocar. A segunda informação é o cálculo do alfa V2. Certo? Não sabe o que é o alfa V2? Assista a aula que eu comentei com vocês. Alfa V2, ele é 1 menos o FCK dividido por 250. 0,88 é o meu alfa V2. O FCD? FCD será o meu FCK vezes 1000, que é um ajuste de unidades aqui, dividido por 1,4. Tenho um valor, aqui deixa eu ajustar as unidades. As unidades não... Vou colocar aqui em decimal, deu 21.428 kN por metro quadrado. Então, esse é o meu FCD. Tenho o meu VRD2, que eu também explico naquela aula o que é o VRD2, que é 0,27, vezes o alfa V2, que eu calculei ali anteriormente, vezes o meu FCD, vezes o BW, dividido por 100, vezes D, dividido por 100, estou ajustando aqui as unidades, deu 112,26. O meu FCTD, e esse valor de FCTD eu encontro numa tabela, que eu vou tentar deixar disponível para vocês aí. FCTD é essa aqui, ó. FCTD, que tem um valor de 1.450, ela está nessa tabela aqui, ó, do VCO. Então, eu tenho um FCTD para o concreto de 30 MPa, 1,45 ou 1.450 aqui, se eu estiver trabalhando em kN por metro quadrado. Tá? Eu arredondei aqui para 1.450, mas ele é 1.448. Então, eu venho aqui e coloco 1.450 kN por metro quadrado
E aí eu vou encontrar o meu VC. O que é o VC? O VC é a resistência que o concreto tem ao cisalhamento sem depender de armadura, né? Então, é 0,6 vezes o FCTD vezes o BW dividido por 100 vezes o D também dividido por 100, certo? Então, eu tenho uma capacidade de absorção aqui de cortante de 19,18. Se eu tenho uma cortante menor do que isso daqui, isso vai indicar que eu não preciso de um estribo calculado, eu preciso do estribo mínimo. A minha cortante deu 10,44, menor do que a capacidade do que o próprio concreto tem de resistir ao cisalhamento. Ou seja, não preciso de uma armadura complementar de estribo, mas eu tenho que considerar uma armadura mínima. Mas mesmo assim, vamos chegar aqui numa armadura VSW, que é a armadura do estribo, ela é calculada como VK vezes 1,4 menos o VC, que é a cortante que o concreto sozinho consegue absorver. Eu precisava aqui, eu tenho uma cortante residual de menos 4,56, ou seja, eu estou com uma capacidade de resistência superior à minha solicitação, por isso que deu um valor negativo. Com isso, eu posso calcular a armadura, né? Eu vou colocar aqui o FYD primeiro, que é a tensão de escoamento do aço, que é 50 dividido por 1,15, dá 43,47 kN por centímetro quadrado. Então, esse é o FYD que eu vou usar na próxima fórmula, que é a área de aço dos estribos, que vai dar uma área de aço negativa também. VSW dividido por 0,9 vezes D dividido por 100 vezes FYD. E aí eu tenho uma armadura de menos 0,11 centímetros quadrados. Isso indica que eu não preciso de uma armadura calculada, apenas de uma armadura mínima. A armadura mínima, que é o ASW mínimo, eu tenho que seguir uma tabela de acordo com a resistência do concreto, que é essa tabela aqui. Aqui, ó. ASW mínimo, eu tenho um concreto de 30 MPa e uma armadura com aço CA50. Então, eu tenho um coeficiente aqui de 0,11,5, 0,12. Né? Aí eu tenho que considerar o seguinte, a seção da largura da minha viga vezes 0,12. Então, eu tenho aqui 0,12 vezes 30. Tenho 3,6 centímetros quadrados. Com esse 3,6 centímetros quadrados, eu posso vir aqui nessa tabelinha aqui, ó, valores de estribos de 2 ramos, que significa que eu tenho duas perninhas, né? Tenho uma perninha de cada lado aqui, né? Então, eu tenho 1,8 aqui e 1,8 aqui. Os dois dá 6,3. Se eu vir aqui nessa tabelinha, eu vou escolher uma bitola que eu queira trabalhar. Em geral, para estribo, a gente trabalha com 5 milímetros e 6,3 para uma obra desse porte. Não vamos trabalhar com estribo de 8 milímetros, muito raro isso acontecer. Se eu for trabalhar com estribo de 5 milímetros, lembrando que essa tabela já considera os dois ramos, eu tenho 3,85 milímetros, vou ter aqui 4, né? Um espaçamento de 10. 10 centímetros de uma bitola de 5 milímetros, eu tenho uma área de aço de 4 centímetros quadrados, certo? Então, eu poderia colocar aqui um estribo de 5 milímetros a cada 10 centímetros. Ou eu posso optar por um estribo de 6,3, que vai dar mais ou menos aqui, 3,94, é o mais próximo que eu tenho de 3,6, vai dar um espaçamento de 16 centímetros, tá? Com uma armadura de 6,3 milímetros.
aí você escolhe qual a bitola que você quer trabalhar. Tá? Deu uma bitola, uma área de aço relativamente alta para estribo, que não é comum, por conta de ser uma viga chata. Né? Viga chata ela tem uma seção da base maior, né? O BW maior. E como a armadura mínima do estribo é feita em relação ao BW, então nós temos que considerar os 30 centímetros. Certo? Por isso que deu uma armadura um pouquinho alta aqui, de 3,6, mesmo considerando uma armadura mínima. Tá? Então, esse é o estribo de uma viga chata, nesse caso aí, que é o estribo de armadura mínima. Certo? Essa viga chata poderia ser usada também, pessoal, aqui, nesse trecho aqui, ó. Porque nós temos essa alvenaria, certo? Essa alvenaria tem uma carga até um pouquinho menor do que essa daqui, porém o vão é um pouquinho maior. Eu optaria, em vez de colocar duas vigotas aqui, colocar uma viga chata também. Tá? Nesse caso, a gente precisaria calcular o momento aqui dessa viga chata e encontrar uma área de aço também. Mas é relativamente simples, até porque a gente poderia fazer aqui nesse caso uma nervura ligando todas as vigotas para enrijecer esse ponto de aplicação da carga de alvenaria também. Né? Porque eu tenho todas as vigotas nesse sentido, certo? O que eu poderia fazer? Eu poderia chegar aqui, que está aparecendo para vocês aí na tela, eu poderia afastar as lajotas e fazer uma nervura bem embaixo dessa alvenaria aqui. E aí eu aplicaria essa nervura, colocaria lá uma armadura, tudo bonitinho, aplicaria essa nervura na viga chata como uma carga pontual e nessa viga aqui, a viga 104, também como uma carga pontual, que foi o que nós fizemos basicamente aqui. Né? Na verdade, a gente considerou essa carga de alvenaria tudo desse lado aqui, aplicando nessa viga. Mas daria para fazer isso, né? Se eu colocasse aqui uma viga chata. Não que na vigota eu não conseguisse fazer também, mas para uma viga chata a distribuição de tensões fica bem melhor. Tá? Então é uma solução para a gente fazer isso aí também. Certo? Então eu vou optar por viga chata, tá, pessoal? Em vez de colocar uma vigota dupla, porque fica melhor aí para identificar no projeto. E eu também gosto de, quando estou acompanhando a obra lá no local, ver se o cara armou certinho, que não acontece com as vigotas, a gente não consegue enxergar isso nas vigotas. Certo, pessoal? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui, espero que vocês tenham entendido esse conceito aí dos estribos. Lembrando que se você não assistiu a aula onde eu falo sobre estribos, você tem que ter assistido para entender o que eu falei nessa aula, senão você vai escutar por um ouvido e soltar pelo outro, porque não vai conseguir entender. Maravilha, pessoal? Então, eu aguardo vocês na próxima aula e até lá!